Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E hoje eu recebo um dos mais respeitados juristas do Brasil, advogado, professor e também escritor, Ives Gandra. Prazer recebê-lo, doutor. Grande satisfação, Felipe. É um grande prazer estar aqui com o amigo. Vamos lá, eu queria começar a nossa entrevista, o senhor contando um pouquinho sobre a sua carreira. O senhor formou-se na Universidade de São Francisco, na USP, né, isso em 1958, doutor em Direito pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, onde também foi professor de Direito Econômico, Direito Constitucional. Desde 1990 é professor emérito dessa mesma universidade, mas como que começou todo esse desejo pelo direito? Conta um pouquinho o início da carreira do senhor. Na verdade, eu fui estudar assim que terminei o colégio na França. Meu pai trabalhava em perfumaria. Eu fui fazer um curso de perfumaria na França. Passei um ano em 53. Daí, quando voltei, entendia que eu gostava de direito, gostava de assuntos políticos, etc. Então, prestei vestibular em 3 meses. Entrei no vestibular, foi aí que eu conheci minha mulher. Ela também estava prestando faculdade de Direito, entramos juntos na São Francisco, nos casados há 60 anos e namorando há 65. E depois que entrei na São Francisco, com o tempo fui gostando do direito e disse ao meu pai que era o ideal eu seguir a carreira de jurista e não mais a de perfumista. Mas, felizmente, eu tinha um irmão que gostava do setor e ele ficou com o ramo do meu pai e trabalha em perfumaria até hoje, de tal maneira que o papai não ficou tão desguarnecido na sua pretensão de ter uma sucessão. E eu fui para o direito. E aí eu comecei a advogar desde cedo, comecei a lecionar em universidade desde 60, já lecionava para, não cursinho propriamente dito, mas dando aulas para alunos que se preparavam para o vestibular da São Francisco, e na época eram um idioma, latim e português apenas vestibulares. Eu lecionava francês, latim e português desde 1954. Desde 1960 entrei na universidade a lecionar e hoje eu já não leciono mais carreira, cursos, mas dou conferências, aulas magnas, etc. Continuo, apesar dos 83 anos, enfim, com uma pequena atuação na área do magistério e escrevendo sempre, não? E o senhor tem 2 irmãos aí que seguiram aí na área mais das artes, digamos assim, exatamente, né? Acho que muita gente não sabe, o senhor é irmão do pianista, do maestro João Carlos Martins, né? E também do José Eduardo Martins, que também é pianista e professor, é isso? O José Eduardo foi catedrático da USP em piano, na ECA. Ele era o titular de piano na ECA, que é a Faculdade Musical da Universidade de São Paulo. E o João Carlos, enfim, seguiu a carreira de pianista, hoje é maestro. Mas lá em casa, os 4 filhos estudaram música. Nesse filme que fizeram sobre o João Carlos, eles mostram os 4 crianças ainda estudando música, porque o papai exigia que todos nós estudássemos música. E eu estudei piano também, mas a concorrência era tão forte em casa que eu resolvi abandonar o piano e ir para o direito. Quer dizer, mas de toda maneira, de todo jeito, essa questão cultural sempre esteve andando aí, caminhando lado a lado do senhor, né? Tanto na questão dos livros. Lá em casa, Quer dizer, inclusive fui presidente da Academia Paulista de Letras, pertenço a 33 academias, das quais algumas de letras no Brasil e fora, em Portugal, Academia Cultural de Língua Portuguesa, Academia de Cultura da Língua Portuguesa, e tenho 16 livros de poesias publicados inclusive alguns fora do país, dos meus livros de direito, sociologia, política, literatura, poesia, tem um romanceco que escrevi, já foram publicados em 21 países, então eu sempre gostei da literatura. E o outro irmão, o que não seguiu e que nem estudou piano, ele fazia música, mas era especialista em gaita, deu até concertos de gaita, que na época era na rádio que se dava, não havia televisão.
ele entrou no campo de pintura e tem diversos quadros e até em museus. Então, sempre eu mais na literatura, os dois irmãos na música e o Zé Paulo na pintura. Tivemos os dois como profissionais e nós como hobby. Agora, o direito exercido no começo da carreira do senhor, para o direito que a gente assiste hoje, que a gente vê hoje, mudou muito, doutor? Não, mudou. Alguns dias atrás, eu dei uma palestra com o ministro Carlos Aires Brito, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós demos, analisando essa situação do ativismo judicial ou da judicialização da política, que chamam consequencialismo, neoconstitucionalismo, mas a verdade é um perfil bem diferente. E, aliás, é uma observação, porque o Carlos também faz poesia, também é poeta. E quando eu entrei na Academia Sergipana de Letras, porque eu sou correspondente, foi o Carlos que foi me receber lá em Aracaju, e o Carlos brincou da união entre o jurista e o poeta. Ele disse o seguinte, que o jurista virou para o poeta e disse ao poeta: eu conheço de algum lugar. E o poeta respondeu: isso é verdade, porque eu o vi nascer. Porque, na verdade, todo jurista, de alguma forma, foi poeta em algum momento da sua vida. A Faculdade de São Francisco, por exemplo, nós tivemos os grandes poetas, todos românticos, todos parnasianos, passando por Olavo Bilac, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Fagundes Varela, entende? O que representa, na verdade, uma influência. Eu me lembro quando eu saía, ainda estudante de Direito, com Saulo Ramos. Saulo era um excelente poeta. Ele sempre brincava, disse: Ives, quando nós nos formarmos, nós saímos para o interior para fazer declamações e passamos os fins de semana por conta das prefeituras fazendo espetáculos naquela época, falando de 55, 56. E ele dizia: quando nós nos formarmos em Direito, Ives, a advocacia vai ser o bico que vai sustentar o poeta. Agora, como é que eu vejo? Naquela época, os poderes eram harmônicos e independentes. Mesmo no período de exceção dos militares, o Supremo era independente. Em 1969, houve um pedido de confisco dos meus bens e da abertura de um inquérito policial militar contra mim, porque eu defendia um cliente que não agradava o governo. Naquela época, os inquéritos policiais militares, muita gente, o Herzog morreu num IPM. Essa questão, o ministro da Justiça mandou arquivar. Achava que não havia nada contra mim, que eu era advogado e tinha o direito de exercer a advocacia. Essa questão, em 71, eu ganhei por 5-3 no Supremo Tribunal Federal. Uma questão em que o governo pediu um inquérito policial militar contra mim e confisco meus bens, entendendo que os meus honorários eram recebidos de criminosos. E eu consegui vencer no Supremo Tribunal Federal, em 71, para mostrar a independência dos poderes, mesmo no sistema militar, mesmo no regime militar. O dado que havia é que os poderes eram harmônicos e independentes. Entende? O legislativo era subordinado ao executivo, por isso houve aquela reação à redemocratização, mas o judiciário era independente. Quando veio a Constituição de 88, eu pessoalmente participei de audiências públicas a convite dos constituintes, comentei as constituições com o Celso Basto, em 15 volumes pela editora Saraiva, porque participei de debates, o Ulisses Guimarães, o Bernardo Cabral, constantemente me ligavam. Nós tivemos, e o Ulisses chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo, que a Constituição ia ser para um sistema parlamentar de governo. Naquela ocasião, também se criou a harmonia e independência dos poderes. Artigo 1º, o Brasil é um Estado democrático de direito. Artigo 2º, os poderes são harmônicos e independentes. O que houve na realidade atual? É que o Poder Judiciário resolveu participar diretamente no processo político. Nós tivemos, digamos, um ativismo judicial que eles entendem que era necessário para corrigir distorções, como, por exemplo, combate à corrupção, ótimo. Agora, definir como o legislativo tem que agir não é matéria, a matéria deles é de legislador negativo, não de legislador positivo.
Dizer, por exemplo, candidato derrotado para substituir governador afastado, não é isso que diz a Constituição. A Constituição diz eleição nos 2 primeiros anos direta, nos 2 últimos indireta. Entende? Criar novas hipóteses no Código Penal, prender senadores e deputados sem autorização do Senado. Entende? Mesmo essa questão que se discutiu com a questão do Lula, entende? De que a Constituição fala em trânsito em julgado, de decisões de segunda instância, quer dizer, de certa forma, se tornando um legislador positivo. Isso trouxe uma insegurança jurídica muito grande. Por exemplo, a própria decisão do ministro Lewandowski, eu tenho uma profunda admiração, eu tenho livros escritos com 9 dos 11 ministros do Supremo, e uma admiração quase mística pelos 11 ministros. Mas quando ele diz, a presidente Dilma é afastada por impeachment, mas conserva os direitos políticos, isso não está na Constituição, foi uma criação. E isto é que mudou, porque antes o Supremo era apenas guardião da Constituição. E agora ele passou a ser um legislador positivo. E sendo ele a última instância, ao mesmo tempo, o próprio legislador, pode imaginar como o direito fica. Eu tenho a impressão que o episódio do presidente Lula vai provocar a necessidade de uma reflexão maior por parte dos ministros supremos, que são todos muito bons juristas, não é? E a própria reação da cidadania, entende? No sentido de que nós precisamos que o Congresso faça as leis, que o Executivo administre o país e que o Supremo apenas julgue. Ele não tem que dizer ao presidente, não pode conceder indulto porque nós não deixamos, quando a Constituição diz que é competência privativa do presidente. Não pode dizer ao Legislativo, nós vamos fazer algo contra os 52, prendendo, apesar da Constituição exigir a autorização do Senado. Isso eu tenho a impressão que eles perceberam de que posição foram colocados e, como são grandes juristas, eu tenho muita esperança, Felipe, que agora as águas comecem a voltar para o leito do rio, os poderes voltem a ser harmônicos e independentes. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe um dos mais respeitados juristas do Brasil, também advogado, professor e escritor, Ives Gandra. Doutor, eu queria que a gente continuasse falando mais um pouquinho sobre essa questão que foi o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Eu queria que o senhor fizesse uma análise um pouco mais aprofundada, já que foi um placar, no final das contas, apertado. E também sobre essa questão da harmonia e da independência do judiciário, colocando também na questão o posicionamento que a gente teve do Exército com a declaração do general Vilas Boas, o quanto isso acaba mexendo nessa questão de harmonia e de independência dos poderes também. Dá para a gente fazer essa relação? Vou começar com a declaração do general Vilas Boas. E eu posso falar com muita tranquilidade sobre isso, porque eu sou há 29 anos professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Quase todos os generais passaram pelas minhas mãos. É aquele curso do CPAX em que os coronéis daquele ano, dos quais sairão os generais, fazem esse curso só para conhecer os problemas do Brasil. Chega um ano na Praia Vermelha, estudando problemas brasileiros e internacionais e não artes militares. Essas eles já fizeram até chegar àquele ponto. O que o general disse foi explorado, eu conheço bem o general Vilas Boas, foi explorado indevidamente. O que ele disse é o seguinte, nós temos que respeitar as funções institucionais, é o que todo mundo deve fazer. Por exemplo, o presidente Lula, quando diz não vou cumprir, ele está desrespeitando. Quando um dos candidatos à presidência, o Boulos, diz o seguinte, eu vou invadir prédios, está desrespeitando a Constituição. Quando se ataca o Poder Judiciário nas decisões que tomam, eu posso discordar e discordo muitas vezes, eles estão desrespeitando. O general disse, nós vamos cumprir a Constituição. E disse uma outra coisa. A atenção foi o momento, né? Não, mas eu digo, e a outra coisa que ele disse, impunidade, entende? Quer dizer, na prática, esse é o grande problema hoje no Brasil, é a impunidade. Mas ele não disse nada. Se ele vai cumprir a Constituição, é o artigo 142 que determina. Entende? Eu conheço o espírito de Vilas Boas. Ele seria incapaz
de qualquer pensamento, de qualquer ruptura da ordem institucional. E eu conheço há muitos anos, eu leciono há 29 anos, nenhum general pode ficar mais do que 12 anos. 4 como brigada, 4 como divisão e 4 como general de exército. Eu leciono lá na escola formadora de generais há 29 anos, desde que foi praticamente criado o curso. Esse curso foi criado em 89 e eu comecei a lecionar em 90. E sabem perfeitamente aqui a minha luta de democracia. Eu fui pela redemocratização, tive um pedido de IPM no regime de exceção, fui conselheiro da ordem de 79 a 84, naquele período em que lutávamos pela redemocratização, presidente do Instituto dos Advogados de 85 a 86, presido hoje o Colégio dos Institutos de Advogados, conselheiro novamente no período da Constituinte de 87 a 88, depois deixei, digamos, de cuidar da atuação como dirigente de classe. Então, na prática, eu estou absolutamente convencido, por conhecer o general Vilas Boas, que não houve a menor ideia. A exploração que foi feita é que foi indevida, porque bastante que na colocação dos novos generais de brigada, que ele deu posse outro dia, ele não fez nenhum outro comentário. São 16 generais de exército, aqueles que estão no topo da carreira, entende? E eu conheço todos eles. Nenhum. Certa vez, dando uma palestra para eles, fizeram uma pergunta: quais são os limites do artigo 142 da Constituição que cuida das Forças Armadas? Então eu disse: aqui está, defender a pátria, garantir as instituições e, a pedido de qualquer um dos poderes, se houver briga entre os poderes, repor a lei e a ordem. Ele só tem uma função de reposição da lei e da ordem. Então, o que eu estou querendo dizer, eu não vi nada de exploração por conhecer bem a mentalidade. Não há a menor possibilidade na mentalidade dos nossos comandantes, dos 3 comandantes, de qualquer ruptura institucional. Longe, incapaz de pensar. Eu digo isso com 29, e sou professor emérito também, não só da Escola de Humanidades, mas da Escola Superior de Guerra, aquela que forma pensamento. Agora, sobre o outro... O senhor esperava um placar tão apertado nessa questão? Agora, aí que eu quero analisar. A análise do habeas corpus. O voto decisivo foi da ministra Rosa Weber. A Rosa pensa como eu, a ministra Rosa Weber. É que eu conheço e sou muito mais velho que os ministros, e nós muitas vezes nos tratamos, entende? E a ministra Rosa Weber foi companheira do meu filho no Tribunal Superior do Trabalho, e é uma excepcional ministra. O voto dela foi absolutamente coerente. Ela pensa como eu. Condenação se poderia haver no trânsito em julgado, como constitucionalista. Como cidadão, eu acho que o Supremo agiu muito bem. Mas como constitucionalista, acho que o Supremo foi legislador positivo, mudou a Constituição. Agora, no momento em que ela foi voto vencido no plenário, ela passou a respeitar a decisão do plenário. Eu já tive casos no Supremo que eu sustentei oralmente e ganhei por 6-5. O caso das imunidades das listas telefônicas em 85. Os julgamentos seguintes eram 11-0. Os 5 ministros que tinham sido derrotados começaram a votar por um respeito ao chamado princípio do colegiado, para dar estabilidade às instituições, para não ficar uma jurisprudência. Então, como ela disse o seguinte: eu tenho a minha posição, mas não concedi nenhum habeas corpus durante esse período. Eu fui, com exceção de que havia um erro formal, eu fui denegando todos os habeas corpus para cidadãos brasileiros. Se um dia for discutido o controle abstrato de constitucionalidade, que nós temos 2 tipos de controle. Controle difuso, se eu estou discutindo, a minha questão só vale para mim. E é o controle abstrato, através de ação direta de inconstitucionalidade, descumprimento do preceito fundamental, direta por omissão, declaratória, até a repercussão geral que foi criada. Se for um controle concentrado, daí eu estou discutindo em tese, não estou personalizando. Se ela admitisse a personalização no caso do Lula, ela estaria fazendo
uma preferência para um cidadão brasileiro quando ela julgou negativamente em relação a todos os outros brasileiros que pediram habeas corpus em respeito ao princípio do colegiado. Então ela disse, eu tenho a minha posição, posso discutir em controle concentrado, mas não personalizado. Foi um voto de uma coerência que, aliás, foi também, dias antes, dando palestra com o ministro Carlos Aires, eu dizia, aliás, eu até brinquei, esse ativismo judicial do Supremo me fez lembrar, numa das perguntas que fizeram para mim, nesse caso foi para mim, não para o ministro Carlos Brito, então perguntaram o seguinte, como é que o senhor vê a erudição? O senhor pode dizer como é que vai ser decidido amanhã? Então, foi um dia antes do julgamento do Supremo. Eu disse, olha, eu nunca em 60 anos de advogado antecipei nenhuma decisão. Porque cada juiz, cada ministro vai decidir conforme os elementos. Agora, o que eu posso dizer é que vai se aplicar ao Supremo a mesma resposta que Sócrates deu para um discípulo seu, quando ele perguntou, na dúvida, se deveria ou não casar-se. O Sócrates respondeu, meu filho, decida como você decidir, você vai se arrepender. E o Supremo, qualquer que fosse a decisão, iria ter de um lado ou de outro. E foi o que ocorreu. Agora, isso não significa que quando as ações declaratórias, e por que a ministra Carla Minúcia não quis pôr ações declaratórias, é que se pusesse, todos iriam ter a impressão que ela só colocou as ações, porque o caso não era de um cidadão comum, como eu, o senhor ou qualquer outro, mas era porque era o presidente Lula, para não mostrar que o Supremo estava subordinado a uma determinada posição. Mas é um tema polêmico e, a meu ver, como cidadão, acho correto, porque no trânsito em julgado, quase todas as questões, com bons advogados, prescreve. Agora, como constitucionalista, não posso ler na Constituição o que não está escrito. É isso que eu chamo de ativismo judicial. Doutor, a gente falou um pouquinho dessa questão envolvendo o Exército. Como que o senhor analisa também toda essa situação que a gente está vivendo no Rio de Janeiro com a intervenção militar? O senhor acha que foi uma atitude bem sucedida? Dá para fazer já algum tipo de análise até agora? A impressão que eu tenho é o seguinte. Primeiro, o Exército não gosta disso. O Exército não é preparado para fazer segurança pública. A Constituição tem todo o título 5º dedicado ao chamado regime constitucional das crises, dedicado às crises da democracia. É o estado de sítio, o estado de defesa, as Forças Armadas e Segurança Pública. Forças Armadas têm uma função A, defesa do inimigo externo. B, garantir as instituições. Não fulano, beltrano, ciclano, as instituições. E C, se houver um conflito entre os poderes, reestabelecer a lei e a ordem. Então, é uma função institucional superior. Agora, o artigo 144 é dedicado à segurança pública. São as polícias militares, a polícia civil, é que tem que manter. Então, o soldado da polícia militar é preparado para pôr ordem dentro do país. O soldado das Forças Armadas, ele é preparado para integrar o país, enfrentar fronteiras, fazer integração de regiões mais pobres, entende? Mas é uma função diferente. Por que foi declarado? Porque o Rio de Janeiro está num caos. Existem bairros no Rio de Janeiro que são repúblicas fora da República do Brasil, entende? E a falência da Polícia Militar no Rio é que levou à necessidade de uma intervenção que não agrada às Forças Armadas, porque não é esta a função própria das Forças Armadas. E não se pode dizer se está sendo bem sucedido ou não, porque ainda é muito recente, é até o dia 31 de dezembro que isso vai prevalecer, até o fim deste governo, do governo do presidente Michel Temer, mas de rigor foi uma tentativa de pôr ordem no caos, o que não é fácil, porque o crime difundido, ele infiltrado, com bairros que são dominados, em que ninguém pode entrar, que qualquer civil que entre pode ser morto sem nenhuma garantia, entende? É algo que vai exigir tempo para se pôr. Então, ainda é muito cedo para falar. Agora, eu estou convencido que só se fez pela falência da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Entende? Muito infiltrada, fala-se muito em corrupção, eu não entro nesse mérito, mas, enfim, tinha fracassado.
e o Exército, a contragosto, porque não é a especialidade, seguiu a ordem, que quem manda no Exército, o comandante, pelo artigo 142 das Forças Armadas, é o Presidente da República. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E hoje eu recebo um dos mais respeitados juristas do Brasil, advogado, professor e escritor Ives Gandra. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão do juiz Sérgio Moro e da Operação Lava Jato. Considerado aí por muitos aí um herói por estar à frente desse caso que envolve também a questão aí do ex-presidente Lula. Como que o senhor vê no âmbito jurídico todo esse processo, doutor? Veja o seguinte, eu acho que a Operação Lava Jato foi importante para o Brasil. E ela foi importante porque havia uma impunidade e nós vimos assim, por exemplo, a deterioração de empresas estatais. A Petrobras, que valia uma fortuna, ela foi delapidada por um grupo de assaltantes. E se nós analisarmos a crise que nós estamos vivendo por corrupção, porque o dinheiro era drenado, enfim, os donos do poder, nós vamos verificar que a inflação já estava em 11%, os juros estavam estratosféricos, o PIB caindo ano após ano, 3%, 4% ao ano, o desemprego crescendo, chegando a quase 14%. Então, nós estamos vivendo e o dinheiro saindo pelo ralo. Não é? Agora, o que é? No momento que a operação começou a detectar onde é que estavam, e através de delações premiadas, conseguiu ir recuperando dinheiro de um lado e afastando aqueles que eram os causadores dos ralos, essa Petrobras já recuperou grande parte do nome, tendo apenas uma direção de um cidadão competente como Pedro Parente, a coisa vai indo bem. Agora, do ponto de vista de direitos individuais, eu coordenei pela Ordem de São Paulo, escreveram no livro que eu e o Marcos da Costa coordenamos o ano passado no Congresso da Ordem, chamado Advocacia, Direito de Defesa e Democracia, com o presidente do Conselho Federal, Lamáquia, os melhores penalistas do Brasil, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, Batóquio, Toron, enfim, um livro para mostrar que a advocacia tem o papel de não ser contrário ao combate à corrupção, mas que seja feito dentro da lei. Nós não podemos abusar, maltratar. Quando o Ministério Público, cinematograficamente, vai à televisão, diz, assim é que a função. Isso não é função do Ministério Público. O Ministério Público não é poder. O Ministério Público é, na verdade, uma função extremamente relevante, mas é uma função essencial. A administração da justiça, como na Constituição, é a advocacia. As duas instituições estão no mesmo nível na Constituição, dos artigos 127 a 135. Então, o que nós sentimos, e nós procuramos mostrar no livro, que foi distribuído para o ministro Supremo, STJ, etc., que apesar de relevantíssima função do Ministério Público, a função deles é apenas acusatória. Eu mesmo dei pareceres para a Polícia Federal, para a Polícia Estadual, no sentido que inquérito policial não é um Ministério Público que tem que cuidar, é um delegado de polícia, que ele é a Polícia Judiciária, ele é que representa o juiz, e não o Ministério Público, que não pode presidir um inquérito, que ele é o acusador, parte e juiz ao mesmo tempo, dificultando o trabalho dos advogados. Então, apesar de considerar extremamente relevante o que está acontecendo, eu tenho a impressão que houve abusos, e esses abusos nós detectamos, nós condenamos em artigos na Folha, no Estado, no Globo, e através desse livro, que foi editado pela Ordem dos Advogados do Brasil, e com todo o respeito, que eu considero excelentes os membros do Ministério Público, eles abusaram da função. Eles se auto-outorgaram o direito de ser poder que não são. E passaram cinematograficamente a tentar impor ao Congresso Nacional
quando disseram, nós temos 10 medidas de combate à corrupção, se vocês não aprovarem, vocês não são cidadãos. Quem é o Ministério Público a dizer isso? Quando disse, provas ilícitas são provas válidas, onde é que se pode admitir que provas ilícitas sejam provas válidas? Entende? Isso é uma violência ao direito. E quando o Congresso não aceitou as provas ilícitas, vieram com todos aqueles ataques aos congressistas. Então, eu considero relevantíssimo e tenho uma admiração pessoal às figuras do Ministério Público. Mas acho que avançaram muito e nós tivemos, em algo que foi muito importante para desventrar a corrupção no Brasil, algo que no Brasil nós precisaríamos combater, e eles combateram, houve violências ao direito de defesa. Agora, o juiz Sérgio Moro, eu tenho a impressão que ele teve um papel na história. Ele enfrentou, ele foi assessor da ministra Rosa Weber, e ele enfrentou, também, a meu ver, houve alguns abusos por parte dele, não abusos no sentido de que ele sabia que estava abusando, mas interpretações extremamente elásticas que dificultaram o direito de defesa. Mas ele demonstrou muita serenidade e, inclusive, na própria pena do presidente Lula, ele foi mais moderado que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu uma pena menor do que o próprio Tribunal Regional Federal. E está com ele alguns outros processos contra o presidente Lula, que, de rigor, pelo menos os dados que são apresentados pela imprensa, podem ser mais preocupantes ao presidente Lula do que o processo do triplex. Agora, esse populismo, se é que a gente pode dizer assim, que houve aí com o caso do juiz Sérgio Moro, a gente também verificou com o ex-ministro Joaquim Barbosa, do STF, né, que se filiou agora a um partido político. Nós temos eleições esse ano. Como que o senhor vê essa questão, no caso também do ex-ministro Joaquim Barbosa, e já, se possível, também fazer um cenário com relação às eleições que nós temos esse ano, essa questão do conservadorismo, que se fala muito, enfim. Veja o seguinte, nós tivemos o caso do Mensalão, onde ele foi presidente do Supremo, duas etapas. Uma primeira etapa e depois um pedido de revisão. A primeira etapa, que houve condenação de 25 dos 40 réus, foi presidida pelo ministro Carlos Aires Brito. Segunda etapa, pedido de revisão, não foi presidida pelo ministro Joaquim Barbosa. Basta comparar a presidência dos dois, se percebe como, com aquele estilo elegante, o Carlos Brito levou em 11 meses todo o processo para frente, com condenações, sem grandes agressões. Nesse Joaquim Barbosa, ao contrário, teve embates e alguns violentos com outros ministros durante a sua presidência, o que representa uma questão de estilo, entende? Na verdade, os dois dirigiram o Mensalão, os dois condenaram como presidente no Mensalão, só um estilo elegante próprio do Poder Judiciário e o outro com um estilo mais de político do que Poder Judiciário, apesar do ministro Joaquim Barbosa ser um excepcional jurista, é um profundo conhecedor de direito. Tem dado palestras em diversos países no seu idioma. Fala perfeitamente o inglês, perfeitamente o francês, italiano, espanhol, alemão, inclusive, o que vale e nesses países tem demonstrado uma cultura, escreve muito bem, é uma grande cultura. Mas, evidentemente, tanto é que tem vocação política que se filiou a um partido político. Agora, sobre o cenário político que eu vejo, eu tenho a impressão, o presidente Lula, mesmo que venha conseguir, entende, uma reformulação nas ações declaratórias e que só, condenação de segunda instância, mesmo que venha a ter outras condenações, que são 9 processos contra ele, só um que foi decidido, ele pode vir a ficar liberado, afastado, se por acaso as declaratórias forem, por serem de controle concentrado de constitucionalidade e não difuso, poderá vir a ser solto, entende, ou revogada essa ordem de prisão. Agora, ele não vai mais poder concorrer, porque para a lei da ficha limpa, aí não há divergência no Supremo. A lei da ficha limpa foi sancionada pelo presidente Lula.
foi proposta por elementos do PT. Foi uma iniciativa privada, foi iniciativa popular. Receberam mais de 1 milhão de assinaturas, o que levou o Congresso a aprovar. Eu fui contrário, porque como a minha tese é de que ninguém pode ser considerado culpado senão no trânsito em julgado de uma decisão, é evidente que se alguém estiver impedido por decisão de segunda instância, ele, na verdade, está sofrendo uma punição. Entende? Mas não prevaleceu, digamos, uma tese doutrinária de pessoa de direito constitucional. De rigor, no fundo, eu sou um modesto advogado provinciano e um professor de direito, um velho professor de direito, mas não tenho o poder de decidir. Quem tinha poder de decidir disse, não, essa tese não prevalece. O que prevalece é o seguinte, não há punição para quem está proibido de concorrer. Ele só não pode concorrer, mas está livre, faz como cidadão o que bem entender, entende? De tal forma que não se aplica o trânsito em julgado para aquele que, enfim, só pode ser culpado depois do trânsito em julgado de uma decisão. E nisso foi o pacífico. Esse foi o argumento. Não há punição para quem está proibido de concorrer. Então, ele não vai poder concorrer. Pela lei de ficha limpa, ele está afastado, que aí é pacífica a jurisprudência, não há possibilidade de mudança no TSE e no Supremo Tribunal Federal. Agora, isso vai pôr todo mundo concorrendo a partir da estaca zero. Hoje, se nós analisarmos, com exceção do candidato Jair Bolsonaro, todos estão com um percentual muito baixo de aprovação nas pesquisas. Vale dizer, vai depender muito da campanha. E é uma campanha que só nos últimos 2 meses se decide. E o próprio candidato Jair Bolsonaro, a meu ver, ele precisaria do contraponto do Lula para poder fazer radical de direita e radical de esquerda. Não é? Agora, no momento em que vai haver uma grande área no centro, uma esquerda lulante ou um direito lulante, quer dizer, difícil, porque quem é que seria candidato de esquerda lulantes? Nós teríamos a Maria Manuela, que não tem, enfim, um crescimento grande, o Boulos, que é um ativista, aliás, desrespeitando permanentemente o direito à propriedade que está na Constituição e, a meu ver, não vão apaixonar o eleitorado. Do outro lado, temos o Jair Bolsonaro, que, entretanto, dependeria de ter um contraponto de um homem, de uma expressão como era o presidente Lula. Então, nós vamos ficar entre centro-direita, centro-esquerda ou centro-centro, entende? E, a meu ver, está absolutamente em aberto o cenário político, que vai ser decidido nos últimos 2 meses, dependendo do nível de campanha. Agora, mesmo o PT lançando um candidato, eu tenho a impressão que vai ser difícil, porque essa própria decisão, que eu acho que foi incorreta, entende, alegada num determinado momento pelo presidente Lula, de que presidente não, alguns elementos do partido que não querem discutir, que vão discutir, alguns dizendo vamos pôr fogo na nação, é ruim, porque vai ser explorado no sentido dos candidatos. E numa democracia, a primeira coisa que tem que se respeitar é a lei. Mas eu acho que está tudo em aberto. Tá certo. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo e daqui a pouco a gente volta com o 4º e último bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, pela TV Câmara de São Paulo. E hoje eu recebo um dos mais respeitados juristas do Brasil, o advogado, professor e escritor Ives Gandra. Doutor, o Brasil vive já há algum tempo essa polarização entre direita e esquerda. O senhor se considera um conservador ou um liberal? Veja o seguinte, eu já fui chamado de conservador, de liberal e de homem de esquerda. O pessoal de liberal, quando eu tomo essas posições, dá a impressão de que eu sou contra as ideias mais radicais deles, eu sou até chamado de marxista. Dos marxistas, eu sou um liberal. Então, eu sempre parto do princípio, para mim não existe nem direita, nem esquerda, nem centro. Existem governos eficientes e ineficientes. Eu sou favorável a governos eficientes de um lado, e sou favorável a respeito da Constituição de outro.
minha vida foi inteiramente dedicada a respeitar a Constituição. Quando eu briguei com o Collor, assim que ele assumiu, eu fui advogado da Folha naquele episódio da invasão da Folha, com o velho Frias, meu querido e saudoso amigo. Entende? Todos achavam que ele ia fazer um governo liberal e temos que respeitar a Constituição. Para mim existe o seguinte: governos eficientes ou ineficientes. Tanto faz ser de direita, de esquerda ou de centro. E existe o que é fundamental. A vida inteira me dediquei a isso, o respeito à Constituição. Agora, desde o movimento do impeachment, né, que a gente teve em 2016, esse discurso conservador, ele vem reunindo milhões de pessoas que saem às ruas em manifestações. Diante de todo esse cenário político atual que a gente vive, por que a direita consegue esse destaque, reunir mais pessoas? Eu tenho impressão, veja o seguinte... E a esquerda não? Eu tenho impressão o seguinte: o problema é esse problema da corrupção. Eu não acho que seja um movimento de direita o pessoal que vai às ruas. O pessoal está enojado com a corrupção. Quem paga tributos e vê esses tributos saírem pelo ralo para a corrupção, que eu vi nesse movimento, eu nunca fui às ruas. Nunca fui às ruas. Sabe que isso é um momento popular, como eu tenho as minhas posições, para não dar a impressão de que eu seria favorável à movimentação. E não é que eu seja contrário. Esse é um problema daqueles que querem. Minha posição é uma posição intelectual. Minha posição favorável à Constituição de um lado, favorável à eficiência do governo. E contrária à corrupção. Então eu tenho a impressão, quando se fala centro, conservador, etc., não, é o seguinte: o Brasil ficou enojado com a corrupção. E o grande problema da corrupção é que ocorreu no período daqueles 13 anos, que é onde estourou a Petrobras, o Mensalão, o Petrolão. E o aspecto que mais me impressiona, entende? Quando falaram o impeachment da presidente Dilma, etc., eu dei o primeiro parecer sobre impeachment, entende? Um mês depois dela assumir o segundo mandato. E dizia no parecer o seguinte: juridicamente acho que cabe parecer, mas essa é uma matéria política. Nenhum impeachment vai à frente se quem estiver no comando tiver o diálogo com o Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, ao impeachment, nunca houve impeachment. E quando esteve para ver o impeachment, que era do Nixon, ele renunciou antes, entende? No Brasil, nós tivemos 2 impeachments numa Constituição em que tivemos 4 presidentes eleitos, que é um verdadeiro absurdo. 50% dos presidentes eleitos foram afastados por impeachment, não é? Por quê? Porque o povo, se o presidente não tem diálogo com o Congresso, ele não vai. Eu dizia o seguinte: é jurídico no início o impeachment, mas o processo é eminentemente político. Saber se o governo... Porque um governo que não tenha 1/3 do Congresso deixou de ter condições de governar. Como é que eu vou governar se eu não tenho 1/3 do Legislativo? Agora, o que o senhor acha? Como o senhor avalia? Isso é que me parece que é o problema. O povo saiu porque estava enojado com a corrupção. Quando as pessoas dizem que as pedaladas não tinham aí uma consistência para se verificar aí o pedido, o parecer do impeachment, como que o senhor analisa isso? Na verdade, é o que eu acabei de dizer. Quer dizer, de rigor, o melhor dos argumentos jurídicos pode ser absolutamente inútil para um impeachment se o presidente tiver diálogo com o Congresso. O pior dos fundamentos jurídicos pode ser fatal para um presidente que não tenha diálogo com o Congresso. Por exemplo, houve pedidos de impeachment contra o presidente Fernando Henrique, contra o presidente Lula, que nem saíram, nem foram autorizados a entrar. Por quê? Porque os 2 presidentes tinham um farto diálogo com o Congresso. O presidente Dilma não tinha. Ela tratava o Congresso com aquele estilo meio guerrilheira que foi próprio da presidente Dilma. E a presidente Dilma perdeu. No meu parecer, que foi o primeiro, que foi publicado em N lugares, N revistas de direito, eu concluí o seguinte: isso é apenas um aspecto jurídico. Mas essa decisão é eminentemente uma decisão. Agora, um governo que não tem 1/3 do Congresso não tem direito, não tem condições de governar politicamente. E creio que o impeachment, em qualquer parte do mundo,
tem que ser examinado sobre esse aspecto. O fundamento é jurídico, mas a decisão é eminentemente política. E tem essa questão que também já vi em algumas entrevistas do senhor, analisando a questão do dolo e da culpa, da omissão dita pelo senhor, no caso da presidente Dilma, nessa questão das pedaladas. E eu tenho a impressão que ela fez um erro. Por exemplo, o presidente Temer, ele declarou exatamente qual era o déficit. Ela, para ser eleita, todos os dados apresentados na eleição foram dados que eram falsos. No momento que ela assumiu, ela tentou, inclusive, orçamentos em que ela apresentava como se não tivesse um déficit propriamente. E o resultado, o ministro Nardes. O ministro Nardes tem um livro que vale a pena ser lido, foi lançado agora, era para ser lançado na época, ele não quis lançar, para não dar a impressão de que o livro era para fortalecer, que foi quem provocou os fundamentos das pedaladas. Ele é especialista em governança administrativa. Fez, inclusive, o curso na Escola de Administração Pública, lá na França, e é um profundo conhecedor. Esse livro, que é sobre governança administrativa, para mostrar como é que governadores, prefeitos, presidentes têm que atuar. Inclusive, ele pediu para que eu prefaciasse, eu fiz o prefácio do livro, e o Paulo Rabelo de Castro fez o pós-fácio do livro. É muito bom. Mas ele, quando mostrou o plano de pedaladas, nós chegamos até uma conversa, ele disse, eu não quero ser injusto. Eu pedi o direito dos meus pares de dar 60 dias à presidente Dilma para justificar esses aspectos. E ela não conseguiu justificar em 60 dias, por isso que foi por unanimidade a aprovação do Tribunal de Contas da União. Agora, se ela tivesse apoio no Congresso, ela teria tirado isso com a maior facilidade. O julgamento no Congresso, na Câmara dos Deputados, é um julgamento político e bastaria ela ter as lideranças do partido com ela que não apoiariam. Porque o cidadão vota fazendo aquelas declarações bombásticas, em nome da minha terra, em nome do meu país, em nome da minha cidade, em nome do meu povo. Mas na prática, entende, é um problema exclusivamente político. Ela perdeu por falta de diálogo com o Congresso. E esses movimentos que aí apareceram desde então, um pouco antes do impeachment, os movimentos como o MBL, Passe Livre, Vem para a Rua, é interessante analisar como surgem, né, esses movimentos. Eles surgiram a meu ver, surgiram fundamentalmente por causa da corrupção, não era por causa das pedaladas. Onde é que surgiu a corrupção? Como é que surgiu a corrupção? Em que governo surgiu a corrupção? Foi isso que provocou. O primeiro momento foi sobre o problema do passe, do aumento das tarifas. O governo Alckmin sobreviveu. O governo da Dilma foi atingido e ela sofreu no segundo mandato. Esses movimentos, a meu ver, eu conheço alguns dos líderes desses movimentos, eles surgiram, a reação não foi contra o governo Dilma, foi contra uma corrupção desventrada em um governo. Mas a corrupção desventrada nesse governo é que levou ao surgimento desse movimento. Mas a gente não consegue ver esses movimentos se sustentando com igual força durante períodos após impeachment, né? Em que a gente também vê muitos casos de corrupção, né, doutor? Por quê? Não, é que, na prática, o que ocorre nesses movimentos, a impressão que eu tenho, há um momento em que eles têm um pico, não é? É o momento em que eles têm um determinado objetivo. O determinado objetivo era afastar a presidente Dilma, porque eles achavam que era o núcleo, o centro da corrupção. Não que ela fosse corrupta, mas ela administrava um governo corrupto. No momento que se obteve o resultado, o que houve, evidentemente, foi o objetivo primeiro de afastar o foco da corrupção, que era, digamos, o governo dela, não ela, mas o governo dela, aquilo tende. E, a meu ver, ele se adensaria, entende? Começou a se adensar agora no julgamento habeas corpus. Houve muito mais gente na rua com verde e amarelo do que com vermelho, enfim, em defesa do presidente Lula. E o meu receio, entende, é que num determinado momento, politicamente, se houver uma radicalização grande no país em decorrência
da determinação sobre o presidente Lula, que isso possa voltar, mas daí com uma radicalização em que as forças, as polícias militares tenham que atuar para evitar choques maiores. Mas eu sou sempre otimista, apesar dos meus 83 anos, Felipe. Você está falando com um velho, com um cidadão idoso, nos seus estertores de senilidade. Mas eu sou sempre um otimismo em relação ao Brasil. Com todos os problemas que nós tivemos, com 2 presidentes em 4 eleitos afastados, com a crise do petrolão, do mensalão, dos anões do Congresso, com tudo aquilo que nós tivemos, as instituições estão funcionando, os poderes estão aí. Nós vamos ter eleições, o que significa, nós temos uma democracia jovem depois do regime de exceção militar, mas isto é próprio dos estertores, eu diria que é a nossa adolescência democrática. E na adolescência existem todos os pulidos, todas as explosões próprias do jovem. Mas eu estou convencido que as nossas instituições, por causa de uma Constituição que na espinha dorsal, apesar de adiposa, é boa, o Brasil vai passar com tranquilidade, vivendo esses problemas de altos e baixos. Mas vamos manter o regime democrático sem dificuldades. Estamos amadurecendo. Doutor, queria agradecer demais a sua participação. Eu tive o prazer de receber aqui hoje o jurista, advogado, professor, escritor, um dos mais respeitados juristas do país, Ives Gandra. Muito obrigado pela entrevista. O privilégio foi meu, creia, Felipe. Bom, e o programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter nos acompanhado em mais um programa e até a próxima.